Olá, paz do Senhor. Hoje nós vamos começar um vídeo falando sobre um assunto referente ao que nós já começamos a falar, sobre vídeos que eu já fiz, falando sobre a questão da, da ameaça dos lobos vorazes dentro da igreja primitiva cristã. Os inimigos que se filtraram dentro da igreja no primeiro século após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo para destruir o Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos continuar falando sobre a origem dos falsos mestres e vamos fazer um paralelo a respeito da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, porque foi através desta carta que o apóstolo Paulo ele começou a denunciar esta conspiração que começou a existir dentro da igreja primitiva cristã que estava sendo fundada por Paulo nos territórios fora de Jerusalém. Então vamos começar fazendo um paralelo com a história da Europa no século XVI, para a gente começar a conhecer e a entender por que os europeus eles foram os guardiões do cristianismo nos séculos vindouros após o período da fundação das igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a igreja ela foi contaminada e ela foi adulterada com o decorrer do tempo. Então vamos fazer um paralelo para entender por que hoje em dia há tanta diferença e modificação na questão do Evangelho que é pregado hoje nos nossos dias. Então vou abrir aqui a minha Bíblia no livro de Gálatas para a gente começar a fazer este estudo. Então, vamos começar a ler a epístola, a carta de Paulo aos Gálatas, começando pela Bíblia Sagrada Cristã, capítulo 1, primeiro versículo. Paulo, apóstolo, daí abre um parênteses, não da parte dos homens, nem por homem algum. Paulo está sendo incisivo, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai,
Deus com D maiúsculo e Pai com P maiúsculo, reafirmando categoricamente que Paulo era apóstolo de Jesus Cristo e do Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Fecha parênteses e vírgula. Então vamos começar abrindo aqui o estudo, as aulas bíblicas, contando sobre esta situação. Então vamos começar com o prefácio. A origem e o contexto desta carta de Gálatas. A origem e o contexto. Vamos falar um pouco a respeito disso. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo, aproximadamente entre os anos 48 e 55 depois de Cristo, constituindo-se como uma das primeiras epístolas paulinas. Então esta carta, ela foi uma das primeiras cartas, escrituras do Novo Testamento que Paulo escreveu, justamente para a igreja de Gálatas. Os destinatários eram as igrejas da região da Galácia, localizada na parte central da atual Turquia. Então a Galácia ficava na Turquia. Só que não podemos confundir com a Galileia das Nações, porque existe o texto na Bíblia, se eu não me engano, que está nos Evangelhos, falando da Galileia das Nações, que quando, se eu não me engano, está no final de João e começo de Atos dos Apóstolos, final do livro de João e começo do livro de Atos dos Apóstolos, falando sobre a Galileia das Nações. Eu não sei se é a mesma coisa ou se tem diferença. Isso é uma coisa que eu tenho que descobrir, porque quando eu estava lendo a Bíblia, eu passei por esse detalhe, porque quando Jesus ressuscitou, ele estava em Jerusalém e os apóstolos também. E os apóstolos acompanharam Jesus Cristo ressuscitado. Existe essa profecia que está nos livros evangélicos, eu me lembro disso. Então Jesus saiu de Jerusalém com os apóstolos, os 11 discípulos, eram 11 discípulos ainda, que Jesus tinha acabado de morrer. E eles foram acompanhando Jesus até a Galileia das Nações. Está escrito em alguma parte da Bíblia. Depois, quando eu achar, eu vou escrever no caderno para me tentar descobrir se a Galileia das Nações seria a Galácia. Mas já sabemos que a Galácia, através desse estudo teológico que nós começamos a fazer, a Galácia ficava na Turquia,
que hoje é atual Turquia. Então, existem duas teorias principais sobre a localização exata dessas igrejas, que eram várias igrejas. A hipótese da Galácia do Norte, que sugere comunidades fundadas durante a segunda viagem missionária de Paulo, e a hipótese da Galácia do Sul, que identifica as igrejas nas cidades de Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, visitadas durante a primeira viagem missionária. Então, aqui no texto histórico está escrito que Paulo fez 2 viagens, o apóstolo Paulo, para estas localidades, para fundar as igrejas de Jesus Cristo. Então, não podemos confundir com e nem ter relação com a religião judaica e muito menos com a religião grega, porque Paulo escreve estas particularidades nos livros da Bíblia que ele escreveu, falando que os judeus e os gregos, eles não fazem parte da religião cristã, como eu já fiz vídeos falando sobre isso, está no canal Igreja e Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, falando dos judeus e dos gregos. Então, aqui já começamos a separar o joio do trigo, como Jesus ensinou, porque a religião cristã não tem nenhuma ligação com a religião judaica e com a religião grega dos povos antigos. Então, por isso que o apóstolo, ele citou no começo do versículo do capítulo 1, do versículo 1 do livro de Gálatas, que ele era apóstolo de Jesus Cristo e do Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai e Deus Filho. E ele não representava, ele não era da parte dos homens. Os homens representam os judeus e os gregos. É isso que ele está querendo dizer. Por quê? Porque Deus Pai ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, tanto os mortos que eram judeus e os gregos, como os mortos que estavam enterrados e sepultados no abismo, no inferno, no mundo espiritual, em outro espaço que nós desconhecemos. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Então vemos que Paulo ele visitou 2 vezes a região da Turquia e construiu a religião da igreja cristã nesses lugares da Turquia, que faz parte do território árabe, do território muçulmano. Então,
Estas cidades onde ele foi se chamavam Antioquia, que ficava na Pisídia, que era uma localização da Turquia, Icônio também, Listra e Derbe, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, que está escrito na Bíblia, cita estes lugares que foram visitados durante a primeira viagem missionária. Então, a segunda viagem missionária que Paulo fez à Turquia referente à carta que nós vamos começar a ler, que o apóstolo Paulo escreveu, ficava na Galácia. Então, vamos continuar. A situação histórica que motivou a escrita desta carta estava marcada por uma grave crise teológica e identitária. Após a partida de Paulo, mestres judaizantes, frequentemente chamados de perturbadores, começaram a influenciar as igrejas gálatas, argumentando que os convertidos gentios, que não eram judeus, precisavam seguir as leis judaicas, especialmente a circuncisão, para serem verdadeiramente salvos. Este ensino representava uma adição ao evangelho original pregado por Paulo, que enfatizava a salvação exclusivamente pela fé em Cristo. Então vejamos, nesse depoimento, que é um depoimento do professor de teologia, porque esse estudo eu estou fazendo utilizando o material teológico da Universidade de Teologia Cristã. Não estou usando um material de origem desconhecida, ou de uma religião, ou de um costume, de uma tradição. É diferente do cristianismo. Então, nós estamos conversando sobre cristianismo, as origens, e vamos também, paralelamente, falar um pouco a respeito da história do século XVI do povo europeu, porque o povo europeu, eles detêm as fontes históricas do conteúdo religioso cristão que nós utilizamos para saber os detalhes dos acontecimentos históricos referente ao cristianismo. Então, nós temos que confiar nestes documentos que eu estou mostrando,
são as minhas provas que eu estou divulgando dentro da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados pelo canal YouTube na internet. Então vamos ver aqui o que nós lemos. Então está escrito assim: a situação histórica que motivou a escrita desta carta, então é uma carta genuína, é uma carta que ela é identificada como sendo verdadeira, não há contestação. Então, o livro de Gálatas é um livro que nós temos que ressaltar que é como eu posso dizer, um comprovante histórico verídico, 100% legítimo. E a carta estava marcada por dizendo que existia uma crise teológica. Paulo estava falando sobre isso na carta. Uma crise teológica de ideias, de pensamentos e de doutrinas, inclusive. E existia uma crise teológica e identitária, de identidade. Ou seja, a identidade cristã estava sendo corrompida, adulterada vamos ver por que agora. Porque após a partida de Paulo deste lugar, aonde tinha sido fundado as primeiras igrejas, que ficava na Turquia, na região aonde fica o território árabe, após a partida de Paulo deste lugar, mestres judaizantes, está escrito assim, mestres judaizantes, que são originários do povo, da nação, da raça judeu. São judeus. Então, eles são mestres judaizantes. Eles são fundamentalistas, ortodoxos. Eles só acreditam no Velho e acreditavam e acreditam no Velho e no Novo Testamento, porque os descendentes deles, deste povo, dessa raça, ainda existe. Mas só que eles não são cristãos. Existem os judeus hoje em dia ortodoxos e os judeus messiânicos, que não tem nada a ver com o cristianismo que Paulo estava pregando. Eles eram contra o evangelho de Paulo, que o evangelho de Paulo era o evangelho da incircuncisão. E existia o evangelho da circuncisão dentro da religião cristã verdadeira do início do século, há 2000 anos atrás, que estava sendo formado paralelamente com o evangelho da incircuncisão, como está escrito aqui no livro de Gálatas. Como é muito grande, nós não sei se vamos conseguir chegar agora, mas eu vou continuar fazendo esta série para a gente entender como que essa situação começou a existir. A infiltração de homens
Por isso que Paulo fala aqui já no primeiro versículo, que ele não era apóstolo de homens. E agora eu vou acrescentar a ideia e a opinião dele no versículo 1 do capítulo 1 de Gálatas, que ele não era apóstolo de homens judeus e nem gregos. Então, para terminar esta primeira parte, eu vou desligar e vou fazer mais algumas partes em sequência, falando deste assunto, porque eu tenho muita coisa para falar representando a igreja verdadeira cristã, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, continue assistindo os vídeos. Muito obrigado, que Deus ilumine e guarde a todos. A paz do Senhor.